Bom estarmos na casa do Senhor, para mais um ano de vitória, amém. Então, muito bênção podermos iniciar mais esse ano. Diz que o ano começa depois do carnaval, né? Então estamos perdidos, né, gente? Meu Deus, esse ano vai ser só em março. Eu me lembro quando o pastor tinha a loja, então o comércio ficava parado até o carnaval. Então, eu sei da sua luta, você que é empresário aí, né, e que depende do comércio. É o Brasilzão, né, gente? É desse jeito mesmo. Mas, para o cristão, o tempo de crise, ele é bênção, sabia? Porque Malaquias diz assim, Malaquias não fala só de dinheiro, mas ele fala do compromisso com Deus, da fidelidade. Ele diz assim: haverá diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Amém? Então, vai haver diferença. O povo de Deus tem que fazer a diferença nessa terra. 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 12 ao 26. Diz assim: assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim Cristo é também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Ora, o corpo não só é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E o que nos parece menos honroso no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros de igual modo uns dos outros, de maneira que, se um membro padecer, todos os membros padecem com ele. E, se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Pai, está aqui a sua palavra. Nos esvaziamos de nós mesmos, ó Pai, nesta manhã, e pedimos que o Senhor revele ao coração de cada um dos teus servos esta palavra nesta manhã. Em nome de Jesus, você diz amém. Amém. Glória a Deus, né? Essa palavra, o tema dela é atraídos, distraídos ou indiferentes. E por que a gente escolheu esse título? Esse tempo nosso aí, de férias, né?
Nós visitamos outros ministérios aí. Não foi para observar ninguém, nem colocar defeito. Mas o fato é que tem muita gente atraída pelo sangue de Jesus. Amém? Nesse lugar aqui nós temos. Mas tem muita gente distraída e tem muita gente indiferente ao que tem acontecido. Jesus disse algo interessante. Ele falou lá em Mateus 11, ele disse assim, que muitas vezes o povo é como uma criança. Ele disse assim, nós cantamos e as crianças estão nas praças, nos comércios, aí no mundo. Nós cantamos uma música no casamento e vocês não dançaram. Nós choramos e vocês não choraram. E ele diz assim, que é a esse povo que ele compara, muitas vezes, que o povo está distraído, as coisas estão acontecendo. E a gente fica olhando assim, por que dessa distração? Por que dessa indiferença das pessoas? Por quê? Por que as coisas estão acontecendo? As tragédias estão acontecendo. A palavra está sendo ministrada nos altares das igrejas e as pessoas, a gente chega lá, né, nos ministérios que a gente foi, para receber uma palavra e a gente recebeu o quê? Uma sopa rala. Sopa é janta, gente? Sopa é janta? Vocês estão tímidos aí? Sopa é janta? Uns dizem que é e outros dizem que não. Para mim não é. Janta, arroz, feijão, um ovo frito, batata frita e uma coca gelada. Isso é janta. O médico mandou diminuir o feijão, mas, cara, se não tem um feijão, não é janta. E o que a gente comeu nessas igrejas aí foi uma sopa, que era uma água e uma batata só, e em vez de ter carne, tinha um caldo quinor de carne. A gente saía de lá com fome. Eu falei para a Rita, se eu dou graças a Deus, porque a gente saiu e os pastores que subiram nesse altar deram janta para o povo. Deram comida para o povo. Então, se eu hoje não estiver aqui, o barco toca, né? E quando a gente vê que essa palavra aqui, que é as pessoas foram atraídas, mas alguns estão distraídos e outros estão indiferentes. O Senhor mandou a igreja vigiar, você tem que estar vigiando, você não pode estar distraído. E aonde é o lugar para você receber essa palavra, essa comida? Porque hoje nós estamos prestando um culto aqui para Deus. Você está fazendo o seu culto aí, amém? O louvor que você levantou sua mão, ou cantou, ou não cantou, ou ficou indiferente, é o seu culto que você deu para Deus. Muitas vezes a gente fica esperando aqui que o pastor faça cambalhota, que o ministério do louvor faça o seu melhor, e realmente eles têm feito o melhor, mas é você que faz o culto para Deus. Não somos nós que fazemos o culto para Deus. Eu estou fazendo o meu culto para Ele. E nós estamos te dando uma palavra para capacitar você a sair daqui e fazer diferença lá no seu trabalho. Fazer a diferença lá na sua escola, na universidade ou faculdade. Você tem que fazer a diferença com essa palavra que vai sair desse altar aqui para a sua vida. E quando a gente vê aqui Jesus, através do apóstolo Paulo, falando dessa questão do corpo e dos membros, que somos nós, quando a gente olha lá para trás, os discípulos, quando eles andaram com Jesus aqui nesta terra, o Deus encarnado, Ele quando foi assunto aos céus, quando Ele subiu aos céus, Ele deixou o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, para que nós andássemos em comunhão uns com os outros.
então nós cumprimos a lei de Cristo. Amém, gente? O que é isso? O que nós estamos fazendo? Agora veja bem, por que é que muitas vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas? Por que é que muitas vezes nós lutamos e batalhamos e as coisas muitas vezes não dão certo? Deixa marcadinho aí, depois a gente vai voltar ali. Mas Jeremias no capítulo 32, 33. Capítulo 32 de Jeremias, verso 33, diz assim: viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, não deram ouvidos para receberem o meu ensino. Você veja que naquela época lá, Deus estava preocupado com o povo dele, o povo de Israel, que ele estava madrugando, ensinando, dizendo, façam assim, façam assado. E muitas vezes o povo se desviou, saiu do caminho, deixou entrar coisas erradas na sua vida. Sabe, gente, hoje, se você quiser, você não congrega mais. Você liga seu celular e você pode arrumar um pastor online, ou um teólogo de internet. E muitas vezes a gente tem visto isso. As pessoas estão baseando a sua fé nesse tipo de gente. Não estou dizendo que não tem gente boa lá, tem até. Mas muitas vezes você quer basear a sua fé na doutrina de um cara que você não conhece ele. Você conhece ele da internet. E você acha que ele vai resolver o seu problema, sendo que se você não se tornar o discípulo de Cristo, andar com Cristo, ler a palavra diariamente, meditar, ter um tempo de oração, você não vai vencer. Esse cara lá não vai resolver o seu problema. Gente, quero dizer algo aqui para vocês, não tenham medo dessa gente. Não tenham medo, porque às vezes você pode achar aqui que a gente fica batendo nessa tecla. É porque as pessoas estão se tornando indiferentes com aquilo que elas têm, de graça, que é a casa de Deus, que é viver em comunhão, que é estar na igreja do Senhor, inserido como membro do corpo de Cristo, porque quando Jesus estava na terra, ele era o corpo de Cristo encarnado, mas quando ele subiu, agora ele deixou a sua igreja, que é esse local, aonde nós congregamos e recebemos a palavra, e aonde você vai estar crescendo como cristão, porque você não pode se tornar como uma criança. Quando o Senhor tocar uma música, você não canta. Quando Ele falar para você chorar, você não chora, porque você está indiferente. Quando for para ser corrigido, receba a correção. Aceite. Isso faz parte do crescimento espiritual do cristão. E aí, nós vemos aqui o apóstolo, falando sobre isso, e Jeremias também falando assim, olha, cuidado, vocês podem virar as costas para mim. Vocês podem se tornar indiferentes. Quando o povo de Israel se tornou indiferente, sabe o que aconteceu? Eles foram para o cativeiro babilônico. O Senhor os arrastou para lá, eles foram servos dos caldeus, dos babilônicos, por 70 anos. Sabe, no deserto, Deus é que te envia. Deus é que envia a gente para o deserto para ver crescimento para a nossa vida. Mas no cativeiro é você mesmo que vai. Por conta própria, pelas suas próprias pernas. Sabe o que é isso? O Senhor te libertou do cativeiro, ou seja, da escravidão do Egito, mas da Babilônia é a gente mesmo que vai. Por quê? Porque a gente começa a banalizar as coisas sagradas de Deus. Uma das coisas que a gente vê é que o povo de Deus muitas vezes tem banalizado a sua casa, a comunhão. Olha o que diz aqui então no verso 12, diz assim, lá em Coríntios 12. Assim como o corpo é um só, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos,
formam um só corpo, assim é Cristo também. Então, vocês vão formar um corpo só. É na igreja, é na congregação, é aqui que você cresce. É aqui que você vê os diferentes. É aqui que você vê que existe a pessoa que é a orelha, que ela escuta muito bem. Aqui que você vê que o outro, né, como ele vai dizendo ali, ele diz assim, no verso 13, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Aí ele vai citar aqui, na época lá dos judeus, né, na época de Roma, ele vai citar ali os gregos, primeiro o judeu, depois o grego, os servos, que eram os escravos na época, e depois, por último, ele cita os livres, os libertos. Ele está dizendo assim que na casa de Deus há lugar para toda essa gente. Na casa do Pai há lugar para os diferentes. E eu preciso aprender a conviver com eles. Célula é um lugar que você não pode escolher, esse aqui não entra. Ah, porque esse ali é bandido. Ué, o Senhor, quando estava na cruz, Ele não disse para aquele que estava ali, que era o tal do São Dimas lá, que a igreja fala, que é o São Dimas, o Dimas, que ele diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou o que para ele? Um bandido assassino, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o Senhor não veio para salvar o que está são, o Senhor veio para salvar o doente abençoado. Se você não quer gente na sua célula que seja bandido, ou seja lá o que, a gente não sabe. A gente abre a casa hoje, não sabe quem está lá, que chega. Agora, claro, com isso, né, não quero dizer que Jesus falou assim, que o povo de Deus, muitas vezes ele perece, por quê? Porque ele não é prudente como a serpente. Então você tem que ser prudente, né? Se você vê ali a pessoa chegou e diz, ô irmão, beleza e tal, está lá orando. Ô Senhor, Deus abençoe esse irmão ali. Vocês não estão enxergando, eu aí estou com os olhos fechados aqui. E o outro está aberto. É um olho no peixe, outro no gato, abençoado. Até que o Senhor faça a boa obra ali de nascer de novo. E aí você começa a trazer a pessoa para a casa de Deus, para que ela venha nascer de novo. Romanos, deixa aí, vamos viajar aqui um pouquinho. Romanos capítulo 12 vai dizer o seguinte. Capítulo 12, verso 5, diz assim. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, você não perde a sua individualidade. Mas entenda o seguinte, no corpo de Cristo há lugar para todo mundo. E ele vai citando ali, né? Olha só quando ele cita aqui, nessa nova criatura, nesse novo tempo, verso 14, assim, ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Ele diz assim, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? O pé não pode dizer para a mão, ó, você não faz parte, né? Eu me lembro de um irmão que não está mais aqui, então eu posso falar. Ele diz assim, pastor, fala, o senhor sabe qual parte do corpo de Cristo eu sou? Eu falei, não, pode falar. Eu sou esse aqui, ó. Eu sou a bunda. Vai ficar claro para você, né? Todo mundo me chuta aqui nessa igreja. Tadinho. Hoje nem está mais aqui. Porque sempre se achou um vitimista aqui dentro dessa casa. Como todo mundo te chuta? É que ele não entendeu que fazer parte do corpo é fazer parte do crescimento. Você é membro, você vai crescer na casa. Para isso dói.
se você não está disposto a ser perseguido, se você não está disposto a dar a outra face, se você não está disposto a caminhar a segunda milha, como Jesus falou, você vai sair fora do corpo. O corpo mesmo vai te expelindo. Ninguém manda ninguém embora aqui, apesar que o pastor tem autoridade para expulsar aqui pessoas da casa. O perverso, o ruim, o maledicente, a gente tem essa autoridade, mas a gente não faz. Mas é o próprio corpo que vai expelindo, porque a pessoa, ela saiu porque ela quis. Porque ela não entendeu o tempo que ela teria que crescer. Tem um versículo lá em Provérbios que diz assim, que o ferro com o ferro se afia, assim o irmão ao seu irmão. Provérbios de Salomão fala que a gente está sendo afiado um pelo outro aqui. Nós estamos crescendo, afiando um ao outro. Como que você cresce em casa, abençoado? Como que você cresce sem estar comungando e em comunhão com o seu irmão? Por isso hoje existem os indiferentes. Quem são? Os desigrejados, o povo que não quer congregar, que não quer participar da mesa do Senhor, talvez por temor, eu entendo. Mas isso não é uma regra para você. E quando a gente vê que o Senhor está aqui nos ensinando, né? No próximo verso diz assim, e se a orelha disser, porque eu não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E sendo do corpo, e se todo o corpo fosse olho, você já pensou? Uma aberração? O corpo inteiro de olho. Você é olho aqui, olho lá, olho no... né? E aí, vai ficar meio esquisito, né, gente? Mas ele está dizendo aqui, se todo o corpo fosse cheio de olho, meu Deus do céu, a gente ia ficar bem esquisito, né? Mas o Senhor colocou cada membro do corpo do homem, agora falando da anatomia humana, Ele colocou cada... Talvez você não goste muito do seu corpo. Ah, pastor, esse corpo está meio feio, né? Não veio uma Catarina aqui para a nossa praia lá do... Como é que é aquela praia lá? Da Ilha do Mel. E disse assim, ô, que povo paranaense é feio, né, gente? Vocês viram aquela... Você não é feio porque o Senhor Jesus te alcançou e a graça do Senhor está sobre você. A graça do Senhor, ela te faz bonito na presença de Deus. A graça do Senhor te faz bonito. Aí ele vai dizer assim, no verso, seguindo ali o 17, se fosse todo ouvido, onde estaria o fato? Então, se fosse tudo só tem orelha nesse corpo, só tem orelha. Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. Sabe o que é isso? Ele está dizendo assim, que às vezes a pessoa quer ser cantor aqui, mas meu Deus do céu, o cara quando canta, cara, ele racha os vidros da igreja, quebra até cristal. Jesus não é para você aquilo. Faça outra coisa. Vá buscar fazer outra coisa, né, Ricardo? Ele sabe o que eu estou falando. Então, olha o que diz, então, em Gálatas, no capítulo... Gálatas, Efésios, né? Antes de Efésios, Gálatas, capítulo 3, o versículo 28, diz assim, desta forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Você é do Senhor, o Senhor te comprou, Ele comprou a gente com o sangue, foi preço caro, foi alto o preço que Ele pagou, para nos inserir no corpo. Por isso eu não posso deixar de andar no corpo, de estar no corpo. Eu sei que vocês, que são líderes de célula, às vezes vocês veem lá, a pessoa ela vem na célula e tal, mas não vem na igreja. Senta com ela, essa semana você vai ter condições de explicar para ela bem, né, que ela precisa estar no corpo. Olha o que diz também em
Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6, 3 e 4, diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Ué, como é que nós fomos batizados na morte do Senhor? Sabe o que é isso? É que nós fomos batizados, né? Esse batismo nas águas nos deu direito à vida de Cristo. Quando você é batizado nas águas, você agora é inserido no corpo dele, na morte dele, agora você ganhou vida. Agora a gente ganhou vida. E para estar recebendo a vida do sangue de Cristo, desse corpo dele que é a igreja, eu preciso estar na igreja. Vocês já viram um corpo sem um dedo quando você corta um pedaço, e ele fica lá um pedaço meio que caindo? Aí o que acontece com aquele dedo? Ele vai o quê? Necrosar. Por quê? Porque ele está saindo fora do corpo, ele não recebe mais o sangue. Quando você está em Cristo, você recebe o sangue de Cristo na sua vida. Quando você está inserido no corpo de Cristo, você recebe o sangue de Jesus sobre a tua vida. Não tem como o cristão viver de internet, gente. Não tem como o cristão viver de internet, não tem como. Isso não funciona. Isso não funciona. O verso 4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Você agora tem uma nova vida, mas você precisa estar inserido, servindo a Deus, buscando estar interagindo no corpo. Aonde eu posso servir, pastor? O que o senhor quer que eu faça? Pergunta para o seu líder de célula, para o seu supervisor. Aonde eu posso ser útil aqui? Eu quero trabalhar para Jesus. Eu não quero ficar um corpo morto, ou seja, um membro morto dentro do corpo. Eu quero transmitir vida. Essa paixão que está dentro de mim, eu quero exalar para as pessoas. Aquilo que Jesus fez por mim, eu quero transmitir às pessoas que estão perdidas lá fora no mundo. Sabe, gente, nós estamos fazendo um culto aqui para Deus, e hoje eu estou te dando ferramentas, capacitando você, não para você ficar pregando para os irmãos, mandando mensaginha no WhatsApp dele. Essas coisas aí eu acho muito infantil, sabe? Mas se você prega, se você usa instrumento que Deus te deu, seja o WhatsApp, Face, Instagram, para evangelizar pessoas, amém, mas não venha me evangelizar mais, não. Não fica mandando mensaginha para mim. Eu já leio todo dia, já como todo dia a palavra, a mensagem já vem todo dia aqui, ó. Eu já pego direto na fonte todo dia, amém? Amém. E aí, a gente vê que o Senhor, Ele congrega a sua igreja para edificar em crescimento. Efésios, no capítulo 2, o verso é o 2, diz assim, Efésios 2:20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio corpo de Jesus a principal pedra angular ou fundamental. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Você é edificado aonde, abençoado? Em casa? Aonde que você cresce? Aqui, na casa de Deus, na casa do Senhor, na comunhão dos santos, ouvindo a palavra. Sabe, é muito bom tirar férias, dá vontade de a gente não voltar mais, sabia? Dá vontade, mas eu não sou um estúpido. Eu sei o meu chamado, eu sei o que eu tenho que fazer. Jamais vou negar o meu chamado. Eu sei o rebanho que Deus me confiou.
Eu sei agora as 4 igrejas que nós temos que tomar conta. Mas, dá vontade, mas a gente não faz. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele quer nos edificar ainda mais. Ele quer te fundamentar. E para fundamentar, Ele quer te aprofundar. Ele quer te dar estrutura espiritual para você crescer mais. Entenda que o Senhor, Ele confia muitas vezes o pouco para você. E esse pouco você tem que multiplicar para Ele. Você tem que multiplicar. Não enterre aquilo que Deus te deu. O talento que Deus te deu, abençoado, não enterre. Porque se você enterrar, Ele pega esse talento e deu para aquele que multiplicou, e de 5 Ele multiplicou para 10. E às vezes a gente está enterrando aquilo que Deus nos deu. Quando a gente vê, então, esses membros, como ele fala ali, né? Volta lá para Coríntios, sempre a gente vai linkar aqui, tá? Lá em Coríntios, no verso 22 e 23, vai dizer assim: antes os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Sabe o que é isso? É que às vezes aquele que você despreza, né? Diz, meu Deus, tem que aguentar esse irmão. Eu tenho que aguentar ele. Tem que aguentar ele. A Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros em amor, abençoado. Eu tenho que aguentar, sim. Porque para você ele parece menos importante. É como Jesus está aqui, ele não está à mostra. Mas se você tem um rim aí, né, Gustavo? Que implantou rim lá, que fez transplante de rim. E o rim é importante ou não é? Se você pudesse vir aqui à frente, não precisa, mas mostrar os seus braços como estão, de tanta transfusão que você fez, porque parece que o nosso rim é importante, porque ele está escondido. A pessoa, ela está em evidência onde? Aqui no altar. Gente, muitas vezes é tão bom, o pastor prega 2 vezes na semana aqui, às vezes 2 que eu digo, né? Entre aspas, muito mais do que isso. Mas nós temos 2 cultos aqui, é sexta e domingo, agora vai ser terça e domingo. Terça e domingo aqui, quarta nos núcleos. A gente vai lá, prepara cada semana um monte de palavra. Chega no final do ano, eu falei, Jesus, me dê uma folga. É tão bom sentar aí para ouvir. É tão gostoso sentar para ouvir. Mas entenda uma coisa. O que eu faço aqui é importante. Mas o que você faz lá no secreto é muito importante, que é o que ele está dizendo aqui. É a mesma coisa, o rim você não está vendo, mas ele tem a função do que fazer no corpo? Filtrar o sangue. Se não fizer essa função, você vai ter que entrar na máquina para a máquina fazer. E é dolorido. Quantas vezes na semana você ia lá? 3 vezes na semana, 4 horas por dia. Realmente, você pagou todos os seus pecados. E foi abençoado por um brasileiro, glória a Deus. Uma brasileira, olha aí, ó, que bênção, né? Realmente, gente. Então, o apóstolo está ensinando a gente que eu não posso desprezar aquele que Deus quer honrar. Eu não posso. Você não pode desprezar ninguém aqui que Deus quer honrar. Aquela pessoa que não aparece, que talvez limpa o banheiro, né? Eu ontem estava dando uma palavra para os músicos, né? E eu falei do bezerro de ouro. Muitas vezes o ministério que você acha que é meu ministério, é o bezerro de ouro que você criou. Você criou um bezerro de ouro. É o meu ministério. Quando eu escuto assim, eu tenho um ministério, pastor. E quando vem com esse negócio aqui, ó, e já dizendo assim, eu tenho o meu ministério, por mais que pareça meio humilde, o orgulho está lá dentro. Seu ministério o quê? Você é um uperete. Você é um escravo do Senhor, que está lá no fundo das galés romanas, pegando o remo e ó, isso chama-se
uperete, ministros de Cristo. São aqueles que funcionam remando o barco do Senhor. E Ele manda você para onde Ele quiser. Então, diminua o seu ministério. Você é um escravo de Cristo. Você não se manda. Ninguém se manda aqui. Pelo menos aqui nesse lugar. Nas outras igrejas, não sei, lá a coisa está feia aí fora. A gente andou lá, na hora de ligar a luz, não tem luz, só tem a luz no pastor. Não dava para ler Bíblia, porque não tem Bíblia nas igrejas. Só tinha a luz focada no pastor, e lá no telão é que era a Bíblia. Enquanto eu estiver à frente dessa igreja, você vai ter que se virar e comprar uma Bíblia, abençoado. Porque a luz vai estar acesa aqui, para você abrir a sua Bíblia. E aí, quando a gente vê que esses membros que a gente desqualifica, o Senhor quer honrar. O Senhor quer honrar. Verso 25, nós precisamos cuidar uns dos outros. Por quê? Porque o Senhor agora está trazendo pessoas, salvando almas, trazendo a esse lugar, para que elas recebam o alimento do Senhor e não a sopa rala, mas a janta do Senhor, arroz, feijão, ovo frito, batata frita. Você vai chegar em casa e dizer assim: mulher, hoje eu não quero maionese nem carne assada, eu quero o que o pastor falou lá. Me deu uma vontade de comer arroz, feijão, ovo frito e uma batata frita. Isso é comida de Deus para você, abençoado. Comida, hoje estou te dando uma comida aqui, é forte. Talvez vai te dar um desarranjo. Meu Deus, tudo isso, pastor. Agora eu vou ter que suportar aquele menos honroso. Vai. Porque é assim que funciona no reino. Se não, sabe o que acontece? Você vai acabar sendo expelido do corpo. E ser expelido do corpo é viver naquele mundo sujo lá de fora. Voltar a chafurdar nas lamas do pecado. E o Senhor não quer isso para você, abençoado. Se Ele te deu nova vida, é para você estar inserido no corpo dEle. Se Ele foi assunto aos céus, que andou com os discípulos, discipulando, comendo com eles, dizendo assim: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, abençoado. Anda comigo. Anda comigo. Agora Ele deixou para nós. Nós temos uma casa, nós temos onde repousar a cabeça, mas a gente quer ser discípulo dEle só para aquilo que eu quero. Eu não quero mais fazer a vontade dEle, eu quero fazer a minha, porque ela é boa, perfeita e agradável. Da onde? Da onde? Então, no verso 25 e 26 vai dizer assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenhamos os membros de igual cuidado uns com os outros, uns dos outros. Da mesma maneira, se um membro padece, todo o corpo, todo membro padece com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam, se alegram com ele. Como é bom a gente vê o irmão, né, passou ali, passou por luta, né, passou por tribulação, estava no deserto, mas saiu, e a gente se alegra com ele agora. A gente fica alegre, a gente fica triste quando o irmão, né? Agora, claro, tem uns que insistem em ficar lá no deserto. O Senhor falou que era para passar. O abençoado fez uma casa no deserto. Está morando lá no deserto. Quer morar lá, porque não escuta. E aí, eu quero te dar aqui alguns versículos, né, para que você possa meditar. Depois na célula você vai poder explanar lá suas dúvidas lá com o seu líder. Mateus 23, Jesus vai repreender aqui os fariseus. Mateus 23, 24, diz assim: condutores de cegos,
que coais um mosquito e engolir um camelo. Meu Deus, como que é isso? Ou seja, a gente não pode ensinar sem conhecer. Se eu ainda estou cego na minha vida, como que eu vou ensinar alguém se eu ainda não tive a experiência, se eu ainda não conheço da palavra? Que tipo de orientação eu vou dar para alguém? Eu vou jogar essa pessoa na valeta, no buraco, e o pior, eu estou indo com ela. Então, se o Senhor falou assim, agora é momento da gente cuidar também de pessoas, eu preciso me capacitar para isso. Eu preciso, aqui na igreja a gente tem muito curso, e tem, meu Deus, gente, olha, eu falei lá na reunião de pastores, agora o café da manhã que a gente fez para eles lá, estava bom o café lá, pastores? Nem o hotel tem esse café lá. E aí a gente passou para eles lá, né, e eu falei para eles, falei assim, meu Deus do céu, eu dou graças a Deus por essa igreja, a gente tem aqui pessoas capacitadas, homens e mulheres que são mestres aqui dentro, são profetas, são apóstolos, são pastores, os 5 ministérios estão aqui nessa igreja, amém, gente? Porque ir para outras igrejas que a gente foi lá, para verificar o fato é que as igrejas hoje, elas não são todas, é claro, gente, por favor, não me interprete mal, mas as que a gente foi, né, não sei porque, eu falei assim, hoje a gente vai achar uma aqui no Google, a gente não estava aqui, então vamos achar no Google, achamos esse aqui mesmo, vamos lá, chegou lá, era sopa rala, era teologia tão fraquinha, eu falei assim, graças a Deus, hoje nós temos aqui pessoas tão capacitadas que Deus trouxe para cá. Um dia eu estava ali naquela sala de oração, e aí liguei lá para o meu pastor, né, pastor Canté. Eu falei para ele assim, pastor, a gente acabou perdendo aqui pessoas que tinham liderança, eram bênção aqui. Ele falou assim, então faz o seguinte, irmão, dobra seu joelho aí e peça ao Senhor da seara que envie trabalhadores ceifeiros para a sua seara. Eu falei assim, amém. Comecei a orar. No período de 1 ano, veio uns 5 ou 6 pastores aqui para essa casa, um melhor do que o outro, aleluia. E está vindo muito mais gente. E está chegando gente boa aqui que eu sei. Gente capacitada. Então, quando a gente vê assim, que você também procure se capacitar, né? Cuidado também significa você ensinar os mais novos, os novos convertidos. Olha o que está escrito em Gálatas, no capítulo 6, o verso 1 e 2, assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós, ou seja, em alguma falta, né? Vós que sois espirituais, corrigiu o tal com espírito de mansidão, mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Quando a gente corrige, entenda uma coisa, quando eu denuncio o pecado aqui, porque o profeta, ele não é só para revelar futuro, mas é para denunciar o pecado, eu preciso olhar primeiro para mim, porque eu posso ser tentado naquilo e o inimigo vai... O apóstolo Paulo assim diz que ninguém é tentado por si mesmo, mas você é tentado muitas vezes pela sua carne, você é tentado, o diabo também começa a tentar você para te derrubar, colocar situações, preparar armadilha para você, você tem que estar atento, abençoado, cuidado, para você não cair, porque depois que você cai, é difícil levantar, é difícil você levantar. No verso 2 diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Entenda que você agora, se você já é mais maduro, você pode sentar com a pessoa, né? Já está discipulando alguém, chegar e dizer assim, irmão, não faça isso, está falando palavrão, para com isso, está tomando uma cachaçinha aí, larga a mão disso aí, cara. Isso é teu passado, não faz mais parte da sua vida como cristão, porque agora, a partir de agora, a Bíblia diz assim que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu não preciso me embriagar para ficar alegre, eu sou alegre porque o Espírito Santo habita em mim. Eu sou alegre, Ele está em mim,
eu exalo o cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo está em mim. E aí, o último versículo aqui para a gente encerrar, que é que a gente não pode ser indiferente no que recebemos do Senhor, está em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4, o verso 14 e 16 diz assim: não desprezeis o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia e com a imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu bom progresso seja manifesto a todos. Você está entendendo? Que você não pode ser indiferente àquilo que você tem recebido do Senhor. Aqui o apóstolo está falando ali para o Timóteo: ó Timóteo, você recebeu a imposição da minha mão, cara. Eu te passei um legado, eu te passei algo grande. O que você está fazendo com isso que você recebeu de mim? Através do Espírito Santo. Gente, eu creio na transferência de unção, amém? Mas eu entendo também que eu preciso me capacitar. Não foi porque os meus líderes me abençoaram para dar o start na minha vida. A partir de agora eu recebi um comando de Deus, eu me capacito e agora essa bênção que eu recebi, eu me ocupo nelas, para que o progresso seja manifesto a todos. As pessoas têm que ver em mim. Elas têm que olhar para mim e dizer assim: meu Deus, mudou mesmo, hein? Miserável, era um bêbado, drogado, aquela lá era prostituta, vivia só de minissaia aí, olha como que está agora, uma serva de Deus, mulher de Deus transformada. Sabe, gente, isso é o sagrado que Deus está colocando na sua mão hoje. Está dizendo assim que você está inserido agora no corpo de Cristo, porque você foi atraído. E você não pode ficar distraído mais. E além de distraído, ficar indiferente com o que você recebeu. Está aqui esse versículo, vai falar sobre essa indiferença. Olha, cara, você recebeu uma imposição de mão. Foi dado o start aí na tua vida. A partir de agora, o que você tem feito com isso? O que você tem feito com isso? Estou te perguntando, o que você tem feito com o que você tem recebido do Senhor? Fique de pé.